Só para terminar assim, a questão dessa vivência Sim. de Porto Seguro e que me instigou e acho que a minha essência de lutar pela vida, que era a minha trajetória médica, porque por sempre ter trabalhado no SUS, sempre trabalhei com as pessoas, sempre trabalhei com a população de periferia de Belo Horizonte. Né? A gente morou 10 anos numa região periférica de Belo Horizonte, que é chamada Venda Nova, que hoje virou uma cidade, é um bairro a mais, virou-se uma região dentro de Belo Horizonte. Uma região. Mas é uma região com múltiplos bairros. Tem vários bairros dentro dessa região chamada Venda Nova. A gente viveu 10 anos ali, eu trabalhei no serviço público, trabalhei em posto de saúde, trabalhei em UPA, gerenciei UPA, trabalhei no hospital. O Hospital Risoleta é na região de Venda Nova, uma grande escola que eu vivi. Mas toda a minha vivência, quando eu chego em Porto Seguro, que eu vejo uma cidade com hospital fechado em 2018, ou seja, não tinha hospital municipal. Governo do Estado. O governo do Estado municipal. fecha o hospital municipal em 2018. Aí eu já tinha um colapso do hospital estadual que só vivia lotado. Tinha que negar leitos o tempo inteiro das cidades no entorno, porque Porto Seguro é chamada polo. Cidade Sim. polo, e né, para os nossos nem ouvintes. Juazeiro, é que nem Juazeiro. Ou seja, ali tem um pouco mais de recurso, as cidades menores vão contar com o Porto Santa Seguro Casa de Misericórdia para de Juazeiro resolver. foi fechada. Isso. É a mesma coisa, mesmo processo. Então, eu tinha ali um hospital lotado, que vivia lotado antes da pandemia. Não tinha, as cidades no entorno pediam vaga, e eu era plantonista, e eu recebi, doutora, a Central de Leitos de Salvador está pedindo aqui, porque tem um paciente em Itabela que está lá na sala de emergência, precisando de leito de UTI, e vindo para cá. Nós éramos o hospital maior da região. Eu, plantonista da sala de emergência, onde eu tinha lá 8 boxes, eu tinha 12 doentes entubados na sala de emergência do Hospital Luiz Eduardo, sem leito de UTI. Como é que eu recebo mais um grave, sendo que eu não tinha nem ponto de oxigênio? Infelizmente, eu tinha que colocar, não temos vaga. É impossível receber, porque não temos condição de receber. Itabela, uma cidade próxima, precisava da vaga. Era uma vida, né? Era uma vida. Mas eu não tinha ponto de oxigênio para receber. Então, eu, plantonista, tinha que falar, sinto muito, não temos vaga, não temos ponto de oxigênio. Ou seja, o Hospital Polo não era capaz de atender as suas 8 cidades no entorno. Sim. Por quê? Lotação. Aí vem a pandemia, eu já estava vivendo há um ano naquele serviço de referência, com colegas ali dedicados, trabalhando, fazendo, acontecendo plantão. E aí eu me deparo com uma situação de falar, se essa doença é a doença que precisa de ventilação mecânica, é uma doença que depende de leito de UTI, vai morrer gente demais em Porto Seguro. A minha primeira ação como médica da cidade, eu era médica do posto, médica desse hospital, e tinha sido convidada, era médica do PSF desse hospital, e tinha sido convidada para ingressar no hospital privado da cidade. Daí a minha primeira experiência com a medicina privada. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já tinha lidado com pandemia quando a H1N1 chegou em 2009 no país, eu estava nesse hospital, eu vivi isso na Secretaria de Saúde. Quando o Belo Horizonte teve epidemias de dengue, atendendo 100 mil casos, eu era a pessoa que a secretaria nomeava para poder liderar a campanha campanha mesmo, a estratégia de enfrentamento de múltiplos casos em pouco tempo. Então, eu participava de muitas discussões, muitas reuniões para criar resoluções rápidas no momento de crise. Copa de 2014, eu participei ativamente de vários treinamentos dentro da linha da urgência e emergência, porque a gente tinha que fazer um plano de catástrofe para apresentar para a FIFA. Então, eu trouxe de Israel, quando a gente esteve em Israel, eu trouxe toda a tecnologia deles de como se fazer um plano de catástrofe na crise. Como é que eu faço para, olha, e se eu tiver uma arquibancada que teve uma tentada bomba no campo, qual é o plano que a gente tem de esvaziamento, de contenção, de esvaziamento de leitos de UTI, qual é a rota de fuga, como é que eu faço, como é que eu preparo equipes para montar aquela cena de catástrofe, que é o conceito de você ter muita demanda e ter um serviço que está na sua rotina, mas aquela demanda aumenta. Então, tudo isso eram coisas que eu vivia trabalhando há muitos anos. Então, eu como médica, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por Porto Seguro. Então, eu me ofereci ao secretário de saúde. E aí eu falei, secretário, deixa eu te ajudar. Doutora, nos ajude. Ele recebeu de braços abertos, eu era médica da cidade. Então, eu assumi a diretoria técnica do Centro Covid que estava fazendo. E eu tenho que agradecer e parabenizar sempre o Kerris Ruas, que foi um secretário de saúde de Porto Seguro, de coração, de amor, uma pessoa extremamente competente.
e que, apesar de não ser profissional da saúde, ele era um servidor. Nos defendeu Sim. porque viu que a doutora tinha expertise em protocolos, vírus, manejo de medicamentos, etc., já que já veio de muito tempo, como ela mesma disse. E esse secretário foi de suma importância para Porto Seguro e merece ser condecorado. Porque mesmo a prefeita se virando contra a gente depois, né, por várias ações que ela fez contra a doutora Raíssa, contra mim, ele sempre nos defendeu.